E se tudo que a gente vê, ouve e toca não for real? E se for só uma ilusão, sabe, uma construção muito bem feita? A gente vai mergulhar hoje no trabalho do cientista cognitivo Donald Hoffman e explorar essa ideia bem maluca de que a realidade como a gente conhece simplesmente não existe. Ok, vamos fundo nisso. A ideia central é que os nossos sentidos não estão mostrando a realidade. Na verdade, eles funcionam como uma interface de usuário, tipo um headset de realidade virtual, que foi projetado para uma única coisa: sobrevivência. A analogia que o Hoffman usa é a seguinte: a vida é tipo um videogame super imersivo. E o plot twist é que a gente já nasce com o headset na cabeça, sem nem fazer ideia de que está dentro de um jogo. Pensa só. Quando alguém está jogando um game tipo Grand Theft Auto, na tela se vê um carro, ruas, o volante, mas a realidade por trás de tudo aquilo são só diodos e voltagens num supercomputador. É algo que não tem absolutamente nada a ver com o mundo do jogo. Do mesmo jeito, o nosso mundo, cadeiras, carros, galáxias, pode ser só a nossa interface para uma realidade completamente diferente, que a gente nem conseguiria reconhecer. Então, o ponto crucial aqui é que esse headset não foi feito para mostrar a verdade. A função dele é esconder a complexidade toda e nos dar uns ícones bem úteis para a gente conseguir jogar o jogo da vida e, claro, sobreviver tempo bastante para se reproduzir. E a primeira grande evidência para essa teoria vem de um lugar que, olha, é bem inesperado, da própria teoria da evolução de Darwin. Parece fazer todo sentido, né? A intuição diz que um bicho que vê a realidade como ela é de verdade teria uma vantagem competitiva gigantesca para sobreviver. Pois é. Só que quando os cientistas colocam isso na matemática da teoria dos jogos evolutivos, eles descobrem uma coisa chocante. A probabilidade da seleção natural favorecer organismos que veem a realidade como ela é, em vez de só uns atalhos úteis, é de exatamente 0. A evolução é, no fim das contas, a engenheira da eficiência. Ela não está nem aí para a verdade. O que importa é a sobrevivência. E para isso, ela sempre vai favorecer atalhos e truques baratos que mantêm a gente vivo, e não uma percepção da realidade que custaria uma energia danada. O besouro-joia australiano é um exemplo perfeito e, convenhamos, bem trágico. O objetivo do macho é achar uma fêmea. Um atalho que a evolução deu para ele: procurar algo que seja marrom, brilhante e com covinhas. O problema é que garrafas de cerveja jogadas no chão têm exatamente essa descrição. O resultado? Os machos tentavam acasalar com as garrafas, ignorando as fêmeas de verdade, o que quase levou a espécie à extinção. A evolução deu um truque para eles, não a verdade. Mas a biologia é só metade da história. O mais surpreendente é que a física moderna também chegou a essa mesma conclusão radical. Para a maioria das pessoas, o espaço-tempo é o palco da realidade. É onde tudo acontece. Mas a ciência mais avançada agora está dizendo que ele não pode ser fundamental. As nossas equações, quando combinam as teorias de Einstein com a mecânica quântica, mostram que, numa escala tão pequena que é quase impossível de imaginar, a própria noção de espaço e de tempo simplesmente para de fazer sentido. Ela se desfaz. E se o próprio espaço-tempo é só a interface gráfica do nosso headset? Isso quer dizer que tudo que está dentro dele, as galáxias, os planetas, a cadeira em que a pessoa está sentada agora, não são objetos sólidos. São apenas ícones, renderizados para a gente no momento em que olhamos. Então, peraí, se a evolução nos engana e o próprio tecido do espaço-tempo é uma ilusão, o que sobra? Se a matéria não é fundamental, o que é? A resposta que essa teoria propõe inverte tudo que a ciência pensou por séculos. A visão normal é que o cérebro físico, esse objeto que está no espaço-tempo, de algum jeito cria a experiência da consciência. A teoria do Hoffman vira isso de ponta cabeça. A consciência não vem do cérebro. A consciência é a base de tudo, e o cérebro é só o ícone que ela cria para se representar dentro do jogo. Agora a implicação disso aqui é fascinante. Uma pessoa não tem um cérebro, do mesmo jeito que um personagem de videogame não tem um motor de carro de verdade dentro do computador. O cérebro é renderizado quando se olha para ele. A correlação entre a atividade cerebral e o que a gente sente não prova que um causa o outro, só mostra que o ícone está funcionando direitinho. E essa perspectiva leva a uma conclusão impressionante, que une tudo. Nós não somos seres separados. Somos todos, na verdade, facetas de uma única consciência, se experimentando de forma subjetiva através de bilhões de headsets diferentes. A pessoa do seu lado não é outra pessoa. É a mesma consciência, só que num outro avatar.
Certo. Mas se não somos os nossos corpos e o mundo não é bem real, para que serve tudo isso? Quais são as implicações de saber que a gente está dentro de um jogo? Pensa bem. Um jogador dentro de um game está limitado pelas regras. Mas quem programou o jogo, quem entende o código por trás, pode fazer o impossível. Se o espaço-tempo é só o software do nosso headset, então as leis da física não são leis de verdade. São mais como sugestões, e elas podem ser hackeadas. Entender a realidade que existe fora do headset pode destravar tecnologias que fariam a ciência de hoje parecer coisa de criança. Viagens instantâneas entre galáxias poderiam se tornar possíveis, não viajando através do espaço, mas simplesmente reescrevendo o código da nossa localização. Essa teoria muda completamente o jeito de olhar para a vida. Grande parte do nosso sofrimento vem de se identificar demais com o nosso avatar, de esquecer que somos os criadores do jogo. A morte deixa de ser um final assustador. Na verdade, é só tirar o headset, o que levanta uma outra questão. E essa é a pergunta final que fica. Se esta vida é só uma experiência, um jogo que a gente escolheu jogar, o que acontece quando o jogo acaba? Se a morte é só tirar o headset, que jogo se vai jogar depois?